analisar um pouquinho mais com o pessoal, porque isso é muito Vamos. interessante. Na verdade, o PT ele está dando uma aula do que não fazer na economia de um país. Sabe aquela coisa assim, poxa, mas tem essa teoria aqui, ó, curva de Laffer. Será que ela funciona mesmo? Será que é real? Né? Aí o Pedro aqui, que está ajudando a gente, filho do Lá, como a gente gosta de conversar sobre esses assuntos, né? É uma aula, o Pedro, aqui em tempo real. Tempo real. Ou seja, aumentou. Cara, é muita burrice. Aumentou. Você faz um imposto de produtos de até $50, tá? Então, o que é? Vamos lá. O cara comprava um negócio de $50 nos Estados Unidos, recebia no Brasil, ele estava isento de imposto. Aí o que o Haddad pensou? Não, vamos taxar, vamos aumentar a arrecadação. Taxou. O que aconteceu? A arrecadação subiu, dados dos Correios, R$ 800 milhões. Maravilha. Só que o prejuízo, ou seja, o Correios acabou tendo menos, que é óbvio, né? Tendo menos remessas. E o número de remessas diminuiu tanto que o prejuízo foi de 2,2 bilhões. Fazendo as contas, né, em relação à arrecadação. 1,4 bilhões de prejuízo. Se você descontar a arrecadação. Ou seja, curva de Laffer. Não adianta você ficar aumentando imposto e achar que você vai aumentar a arrecadação. Vai chegar um momento em que, se você aumentar o imposto, a arrecadação cai. Porque a economia desaquece, né? Qual é o empresário que vai investir e vai contratar, né? Claro. Sabendo que a carga tributária sobre ele está aumentando todo dia? Quem é que vai ficar comprando, consumindo, vendo que os produtos, por conta das alíquotas, né, dos impostos pesados, estão aumentando também, né? Não só por isso, mas também por isso, estão aumentando de preço. Então você desaquece a economia. Num primeiro momento, você sobe a alíquota, cria novos impostos, você aumenta a arrecadação. Mas chega uma hora que isso bate lá no teto e começa a cair. Não tem a curva de Laffer, não tem outro jeito. E nós comentamos aqui na timeline, logo no início, sobre esse assunto. Eu falei, o Alan falou, que isso ia desaquecer a economia. Por quê? Porque você estava batendo nos pequenos negócios. Principalmente. Exato, porque você pensa o seguinte, o cara que compra, que se preocupa com a isenção de $50, né, é o cara que vai revender, principalmente é o cara que vai revender. Então ele compra uma quantidade boa, né, para fazer o quê? Para pegar uma pequena margem de lucro na revenda. Quando você taxa, você acabou com essa margem de lucro. E aí o que vai acontecer? Você acabou de falar, Lacuna. Você desaquece, por quê? Milhares de pessoas no Brasil inteiro pararam de fazer negócio, pararam de comprar para revender. E aí todo aquele dinheiro deixou de circular. Agora, 2,2 bilhões, a gente está falando de apenas direto. Ainda tem o indireto. Tá? Porque essas pessoas fecharam seus negócios, fecharam seus sites. Então, assim, a pessoa que ela contratava para cuidar do site dela, para fazer o anúncio da lojinha dela, ou seja, é um mar de destruição econômica. É uma onda de destruição econômica. Tudo por quê? Porque um Estado ganancioso vai lá e aumenta. Aí você acha assim, mas, poxa, se eles estão vendo isso daí, eles vão querer mudar. Não vão. Porque esquerdista, governo comunista, ele não quer um pequeno e médio empresário. Ele quer todo mundo pobre. Para quê? Para depender do Bolsa Família, do Bolsa não sei o quê. E aí tem que votar neles. Ele só vai favorecer quem? Dá uma olhada aí. Quem que tem isenção? São as grandes empresas. Todos amigos do rei. Todo aquele cartelzinho, aquele monopólio que gira em torno de várias commodities no Brasil. E aí, esses daí vão ter subsídio. Esses daí vão ter ações do governo para pagar menos impostos. Esses vão ter isenção. Todo país comunista gera isso. Porque a pobreza, a miséria, você acaba com o pequeno e o médio empresário. Então, você, se tinha esperança de criar um negócio, de conseguir aumentar sua renda, de melhorar de vida, esquece, não vai. E agora, aqueles que estão no mercado, que tem a maior fatia, né, que tem uma grana boa para gastar, até para perder grana por um tempo, esses são os únicos que vão ser favorecidos pelo governo de esquerda. Na Rússia é assim, na China é assim, é assim, todas as ditaduras comunistas são assim.
E aí, por povo, miséria, e por uma elite, um cartel ali, esses são os únicos que vão ganhar com essa história. Então não adianta, esses números aqui não vão mudar. Eles não vão voltar atrás. PT não vai voltar atrás. Talvez se mudar o PT, talvez sim. Mas com o PT vocês podem ter certeza, pode me cobrar. Não vão voltar atrás nessa taxa, mesmo com esse prejuízo. Por quê? Porque eles querem favorecer as grandes empresas que estão ali, né, no bolso deles. Esses daí sim, esses são os únicos que estão ganhando nessa hora.